Olá pessoal, tudo bem? É um prazer fazer mais um vídeo para vocês. Nessa videoaula de hoje, pessoal, eu vou passar para vocês receptor elétrico, tá? Então, vou fazer uma aulinha, eu já vim fazendo outras aulas aí para vocês. Eu passei aula para vocês de resistores, eu fiz um vídeo aula também de gerador elétrico, eu fiz outro vídeo aula de associação de geradores. E agora a gente chega no receptor elétrico. Mas o que é um receptor elétrico? Onde que eu encontro ele? De que maneira que ele funciona? Na verdade, pessoal, aí na sua casa tem um monte de receptores elétricos. O receptor elétrico são os motores. Então, quando você vai usar o liquidificador, o motorzinho ali do liquidificador é um receptor. Ele vai receber energia elétrica e quando ele recebe essa energia elétrica, diferente do resistor, que tem a função de transformar essa energia elétrica em energia térmica, que é o efeito Joule, o receptor, que são os motores, ele vai transformar essa energia elétrica numa outra modalidade de energia. Por exemplo, energia cinética. Quando eu ligo, por exemplo, o liquidificador, quando eu ligo o ventilador, quando eu ligo uma furadeira, ali eu vou ter um giro. Ali eu tenho um movimento, então ali eu tenho uma energia mecânica, que é a energia cinética, também tem a energia sonora. Então qual é a função de um receptor? É transformar parte da energia elétrica em energia mecânica, não totalmente em térmica. É lógico que uma parte da energia elétrica que ele recebeu vai ser transformada em térmica. Se você deixa um motor ligado por algum tempo, você vai perceber que ele vai ter um pequeno aquecimento. Então, parte da energia elétrica que ele recebeu vai sim ser transformada em térmica, mas não totalmente em térmica igual faz o resistor. A maior parte da energia que ele recebe, ele vai transformar em energia mecânica, por exemplo, energia cinética. Então, quando eu ligo o ventilador, ali eu tenho movimento. Então, ali a energia elétrica foi transformada em energia cinética. A bateria, por exemplo, do seu celular, que é um gerador, certo? Quando você coloca o seu celular para carregar, ali ela se torna um receptor. Então, uma bateria em si, ela é um gerador. Quando você liga o celular, usa o seu celular, ela é um gerador. Quando você coloca a bateria do seu celular para carregar, então ali naquele momento ela recebe energia, então ela passa a ser um receptor. Então, na verdade, pessoal, de uma maneira geral, o que são receptores? É um elemento de circuito que vai receber energia elétrica e vai converter essa energia em energia mecânica, não necessariamente totalmente térmica. Então, esquenta o motor? Esquenta. Então, uma parte vai ser transformada em térmica, mas a maior parte vai ser transformada em energia mecânica. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Porque quando eu falo para vocês de receptor elétrico, o próprio nome fala receptor, recebe energia. Aí o que acontece? Eu tenho aqui os motores em geral como exemplos de receptores. Só que da mesma maneira que o gerador não é ideal, lembra do vídeo anterior que eu passei para vocês sobre gerador elétrico? A bateria, por exemplo, ela não oferece para o circuito externo tudo aquilo que ela tem para oferecer. Por quê? Porque ela tem a sua resistência interna. Então, parte daquilo que ela produz, ela é contida para ela mesma. Então, ela não manda 100% para fora. O receptor elétrico também tem a sua resistência interna. Quando a corrente elétrica percorre pelo seu circuito interno, essa corrente elétrica também tem uma dificuldade para passar por esse circuito. Então, cria-se ali dentro do motor uma certa resistência à passagem dessa corrente elétrica. Então, da mesma maneira que o gerador tem uma resistência interna, o receptor também tem uma resistência interna. Então, por exemplo, se eu ligo um motor numa tensão elétrica de 110 volts, uma parte desses 110 volts, pessoal, vai ficar interno para ele.
ele não converte totalmente em energia mecânica, porque devido ao aquecimento desse motor, uma parte dessa tensão elétrica que ele recebe é dissipada internamente em forma de calor. E a outra parte, sim, o movimento, o giro, vai ser convertido em energia mecânica, por exemplo, energia cinética. Então, nessa aula de hoje, eu vou passar para vocês as regrinhas desses receptores. Então, eu coloquei aqui o símbolo do receptor, que se você analisar, é o mesmo símbolo do gerador. Aqui eu tenho as duas retinhas, a maior representa o polo positivo, a menor representa o polo negativo. Aqui eu também tenho o R, que representa a resistência interna do receptor. Esse R do receptor nós chamamos de R', para não dar confusão com o R do gerador. Aqui eu tenho o E', que é a força contra-eletromotriz do receptor. Depois aqui na equação eu vou explicar certinho qual é a função de cada um, tá? O significado de cada um lá no motor. Agora, como que eu sei, olhando lá no exercício, se aquilo ali é um gerador ou um receptor? Já que o símbolo é o mesmo. E também vai ter exercício que ele não vai colocar para você E' e R', já para você saber direto que aquilo ali é um receptor. Mas a tática que você vai utilizar, uma das táticas é a corrente elétrica. Eu passei para vocês, quando eu passei para vocês o símbolo do gerador, esse daqui é o gerador, nós trabalhamos com o sentido da corrente convencional, ou seja, no gerador, a corrente elétrica, ela entra pelo negativo e ela sai do positivo, ó. Ela sempre sai do polo positivo, isso é no gerador. No receptor vai ser o contrário. A corrente elétrica, ela sairá pelo polo negativo. Então, uma das táticas que você usa para saber se aquele elemento do circuito é um gerador ou um receptor, você vai pela corrente elétrica. Depois tem outras maneiras que eu vou explicar para vocês durante o exercício, tá? Mas olhando aqui, quando eu tenho um gerador, a corrente elétrica ela sai do polo positivo. E quando eu tenho um receptor, a corrente elétrica sai do polo negativo. E a gente diferencia, aqui no gerador eu tenho o E e o R. Aqui, para separarmos do gerador, nós chamamos de E' e R'. Aqui eu tenho força eletromotriz. Aqui eu tenho força contra-eletromotriz. Aqui eu tenho o R', a resistência interna do gerador. Aqui eu tenho o R', a resistência interna do receptor. Tá? Aí eu tenho aqui a equação do receptor. Olha onde a gente cai. O receptor, ele não utiliza toda a energia que ele recebeu da fonte para converter em energia mecânica. Porque uma parte é dissipada internamente em forma de calor. Devido a essa resistência interna provocada pelo próprio circuito interno do receptor, então tudo aquilo que ele recebe, ele não consegue converter em energia mecânica. Uma parte é dissipada internamente. Então olha a equação do receptor. Esse U é a tensão elétrica que ele recebe. Então, se eu peguei um motor e conectei ele a uma tensão elétrica de 110 volts, então esse 110 volts é o que ele está recebendo, é o valor do U. Esse E', que é a força contra-eletromotriz, é a parte da tensão que ele está utilizando para a energia mecânica. Como ele tem a resistência interna, uma parte desses 110 volts vai ser dissipada internamente. Uma parte dessa energia vai ser dissipada internamente. Então, o que acontece? Ele não utiliza os 110 volts para giro.
Porque uma parte, devido à sua resistência interna, foi para o aquecimento do motor. Então o valor do E' aqui é menor que o valor do U. Ou seja, quanto que o receptor recebeu de tensão? Ele recebeu aquilo que ele converteu para giro, que é energia mecânica, mais aquilo que ficou dissipado internamente. Por isso que a equação do receptor aqui é mais. Quando eu passei para vocês a equação do gerador, aqui vem um sinal de menos, tá? E no receptor, aqui é um sinal de mais. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o U, que é toda a tensão que o motor recebeu. Eu tenho aqui o E', que é aquela tensão que ele vai converter para giro. E o R vezes o I é aquela dissipada internamente dentro do receptor. Então aqui eu tenho a equação do receptor, que é bem parecida com a equação do gerador. Aqui eu tenho a equação do gerador. Aqui eu tenho a equação do gerador, onde eu tenho o sinal de menos aqui. Porque o gerador, quanto que ele, lá no gerador, quanto que ele oferece para o circuito externo? É o total que ele tem para oferecer, o total que ele produz, menos o que foi dissipado internamente. Já o receptor é o contrário. Quanto que ele recebeu? É aquilo que ele converteu para giro, que é para energia mecânica, mais o que ele ficou, mais o que dissipou internamente. Então a equação do gerador com a equação do receptor, se você analisar, elas são parecidas. Só que no gerador aqui é menos e no receptor aqui é mais. Beleza? Aí eu tenho a curva característica do receptor. E eu tenho o gráfico do receptor. Lá no gerador, eu tinha uma reta decrescente. Aqui no gerador, eu tenho uma reta crescente, tá? Aí tem uma regrinha que fala, se você pega aqui, eu tenho um ângulo alfa, e se a gente faz, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, o ponto de saída da reta é a força contra a eletromotriz, tá? E conforme você vai aumentando o valor aqui, ó, da tensão, você vai aumentando o valor da corrente. Então a gente cai nesse gráfico que dá uma equação do primeiro grau. E aí o que eu faço? A tangente, deixa eu inverter, a resistência interna desse receptor é numericamente igual à tangente do ângulo alfa. Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Esse cateto oposto aqui é o valor do U menos o valor do E'. Esse cateto adjacente aqui é o valor da corrente elétrica que passa por esse ponto. E se eu faço a tangente, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu pego o R' é numericamente igual à tangente do ângulo alfa. Aí o ângulo alfa, aqui você vai fazer o valor do U menos o valor do E', dividido pelo valor do I. Então você faz o valor do U menos o valor do E', dividido pelo valor do I, ou seja, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, R' é numericamente igual à tangente do ângulo alfa. Então, pelo gráfico, dá para a gente tirar o valor do E', que é fixo, dá para a gente tirar o valor do R' pela tangente do ângulo alfa. Beleza? Aí eu desenhei aqui para vocês, no item 4, um circuito elétrico contendo resistor, gerador e receptor, tá?
Eu vou resolver esse exemplo aqui para vocês, o seguinte, quem é quem aqui? Aqui eu tenho gerador ou receptor? Não sei. Aqui eu tenho gerador ou receptor? Não sei. O que eu sei é que isso daqui é um resistor. Certo? Agora, qual é a tática que eu utilizo aqui para saber se isso daqui é um gerador ou um receptor? Para saber se isso daqui é um gerador ou um receptor? A gente usa assim, pessoal, quando eu tenho dois elementos desconhecidos, o de maior voltagem é o gerador. Tá? Aqui eu tenho 60 volts, aqui eu tenho 40 volts. Então isso mostra para mim que isso daqui é o gerador. Certo? Ah, mas eu não posso ter um outro gerador do outro lado? Posso. Eu posso ter uma associação de geradores aqui. Mas o que eu posso afirmar é que o de maior é o gerador. Tá? Então, se eu sei que aqui é o gerador, então aqui eu tenho o valor da FEM do gerador. E esse 2 aqui é o R do gerador. Tá? Então, eu tenho a FEM do gerador 60 volts. Eu tenho o R, que é a resistência interna do gerador, 2 volts. Como que eu sei se esse outro elemento aqui, ele é um gerador ou um receptor? Aí eu vou fazer o teste da corrente elétrica. Eu sei que pelo gerador, olhando aqui, a corrente elétrica, se é gerador, sempre sai do polo positivo. Aí essa corrente elétrica, ela vai circular por todo o exercício, já que aqui eu desenhei uma associação em série. Então aqui, ó, quando ela chega nesse elemento, que eu não sei se é gerador ou receptor, eu vou analisar a corrente elétrica, se ela está saindo do positivo ou saindo do negativo. Lembrando que quando é gerador, ela sairá do polo positivo. E quando eu olhei aqui, ela está saindo do polo negativo. Então, esse elemento aqui, ele é um receptor, tá? Porque se fosse gerador, a corrente elétrica teria que sair do positivo. E aqui está saindo do negativo. Aí eu dou a volta, a corrente elétrica dá a volta por todo o circuito e volta novamente no gerador. Então, o que eu tenho aqui? Um gerador, um resistor e um receptor. Quanto vale a corrente elétrica que passa por esse circuito? Qual é a tensão total que esse gerador vai oferecer? Quanto de tensão que o resistor recebe? Quanto de tensão que o receptor recebe? E quanto que ele utiliza para agir? Aqui eu já tenho, pessoal, o valor do E', que é a quantidade que ele vai utilizar para converter em energia mecânica. Aqui eu tenho o valor, esse 1 ohm é o valor do R', que é a resistência interna do receptor. Então, o número que aparece aqui para ele é o valor do E', ou seja, o número que aparece ali é a tensão elétrica que ele vai utilizar para energia mecânica, tá? Mas quanto que ele está recebendo é o que a gente vai calcular. Primeiramente, a gente vai calcular a corrente elétrica que passa pelo circuito. E aí o que a gente faz? A gente utiliza essa equação aqui. Você vai fazer E menos E', R' mais R' mais o REC. Aqui eu tenho a equação para calcular a corrente elétrica, para quando eu tenho o gerador, para quando eu tenho o receptor, para quando eu tenho o resistor ao mesmo tempo. Então, se eu dou sequência nisso daqui, o valor do I é igual. Quanto vale a FEM do gerador? Está aqui, ó, 60 volts. Quanto vale a força contra a eletromotriz? 40. Dividido o R do gerador, 2, o R do receptor, 1,
E a resistência equivalente do circuito, como eu tenho um único resistor no circuito, a equivalente é ele mesmo, no caso 7. Aí vindo para cá, eu tenho que I é igual a 60 menos 40 dá 20. Essa somatória aqui embaixo dá 10. Chega à conclusão que por esse circuito a corrente elétrica é de 2 amperes, tá? Ou seja, aqui pelo resistor passa uma corrente de 2, pelo receptor uma corrente de 2 e pelo gerador uma corrente de 2. Como é uma associação em série, a corrente é a mesma em todos os elementos do circuito. O que dá para a gente calcular agora aqui, pessoal? Eu já sei a corrente elétrica que passa por cada um dos elementos, tá? Agora, vamos começar pelo gerador. O gerador tem quanto para oferecer? Ele tem, na verdade, ele produz 60, só que ele não oferece 60. O gerador, na verdade, ele vai mandar para fora o valor do U. Ele manda para fora o valor do U, certo? Então, olhando aqui, se eu pego a equação do gerador, se eu pego a equação do gerador, olha como que fica fácil. Gerador, que eu estou trabalhando com o gerador. Então eu tenho U é igual a E menos R vezes I. Quanto que ele manda para fora? Quanto que ele manda para o circuito externo? Então ele tem a FEM, que é 60, menos o seu R que vale 2, e 2 é a corrente elétrica. Então U é igual a 60 menos 4. U é igual a 56. Ou seja, dos 60 que ele tem, que ele produz, ele só consegue mandar para fora 56. E quem é que pega esses 56? Como o resistor e o receptor eles estão em série, esse 56 ele vai ser dividido uma parte para o resistor, uma parte para o receptor. Se eu pego, trabalhando aqui com o resistor, se eu pego a equação do ruim, a resistência dele vale 7. A tensão que ele recebe eu não sei. E a corrente que passa por ele é de 2. Se eu cruzar aqui, dá uma tensão elétrica de 14 volts. Ou seja, o gerador tem 60 para oferecer. Devido à sua resistência interna, ele só consegue oferecer 56. Desses 56, 14 volts vem para a lâmpada aqui, certo? E o restante dos 56 vai para o receptor. Aí agora, o que a gente faz? A gente vai, pega a equação do receptor. Ou seja, U é igual a E' mais R' vezes o I. Peguei a equação do receptor. Então, o U que ele vai receber eu não sei. Mas quanto que ele tem de força contra a eletromotriz que ele vai utilizar para a mecânica? Ele tem 40. Mais o R dele que vale 1. E a corrente elétrica que passa por ele que vale 2. Primeiro aqui, então 40 mais 2, 42 volts. Ou seja, o receptor está recebendo do gerador uma tensão elétrica de 42 volts. Ele recebe 42. Mas devido à sua resistência interna, ele só utiliza para energia mecânica 40 volts. E ele não é ideal. Na prática, ele vai aquecer. Então, uma parte vai ficar dissipada internamente.
Então, só para retomar esse exemplo, eu tenho um gerador de 60 volts, tá? Mas, devido à sua resistência interna, ele só consegue mandar para fora 56. Desses 56, o resistor pegou 14. Utilizei a equação do resistor. Utilizei a equação do receptor, cheguei à conclusão que ele recebeu 42. Se eu somar 14 com 42, você chega no 56, que é o que o gerador ofereceu. Beleza, pessoal? Espero ter agradado, tá? Aí tem outras aulinhas aí sobre gerador que eu passei para vocês, associação de resistores. Vai acompanhando aí, pessoal. Um abraço.